Oi, gente! Hoje eu tô aqui gravando um vídeo com as meninas do Gurias no Mundo, a Júlia e a Carmine. Então, meninas, eu queria que para começar nosso vídeo, vocês fizessem uma breve apresentação sobre vocês e sobre o Instagram de vocês, o que que é, qual é o objetivo dele e tudo mais. Oi, gente. Oi, Arielle. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Carmine e eu sou uma das integrantes do Gurias no Mundo. O nosso Instagram, basicamente, a gente fala sobre intercâmbios em geral, com foco em work and travel, que é o intercâmbio que a gente vai falar hoje, e também com muitas dicas de viagem. Oi, gurias, tudo bom? Obrigada pelo convite, Arielle. É um prazer estar aqui falando sobre Work and Travel, né? Dando dicas sobre esse intercâmbio que não é muito divulgado. E foi, inclusive, isso que fez com que a gente criasse o Gurias no Mundo, né? Porque não tinha nenhum Insta focado nisso que a gente conhecia na época. Então, foi isso que nos motivou a criar para difundir, né? Para divulgar mais esse tipo de intercâmbio e para ajudar as pessoas. Eu realmente, quando eu estava pesquisando na internet, eu encontrei o Instagram delas e eu fiquei assim encantada. Eu achei as informações que elas traziam muito legais. E aí eu pensei, por que não gravar um vídeo com elas, já que eu não sei muito sobre esse assunto. E aí então eu resolvi gravar um vídeo de perguntas e respostas, que eu fiz umas perguntinhas sobre o Work and Travel para fazer para elas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que que é o Work and Travel e para quem que ele é indicado. Então, o work and travel é um tipo de intercâmbio, como a gente falou, que não é tão conhecido, mas é um dos intercâmbios com o melhor custo-benefício que tem. É para quem quer trabalhar e viajar ao mesmo tempo durante um período determinado nos Estados Unidos. Porque o custo-benefício é bom, porque o custo para ti não é tão alto quanto outros intercâmbios e tu consegue recuperar esse dinheiro com o planejamento certo durante o tempo trabalhando. Além disso, tu pode viajar e tem outras vantagens também. E é destinados para pessoas que são flexíveis, têm mente aberta e, principalmente, um pré-requisito é ser estudante. Ah, sim. Então, os requisitos para poder fazer é estar estudando, é isso. E tu pode estar na primeira fase, qualquer fase da faculdade? Sim, tu tem que ter entre 18 e 28 anos, né? Pelo menos quase todas as agências é assim. Tu tem que estar numa faculdade presencial, reconhecida pelo MEC, então não pode ser AD, não pode ser tecnólogo. Tem o pessoal falando que conseguiu, sendo assim, mas pela lei não poderia, né? E como a Carolina falou, tem que ser uma pessoa bem flexível, bem mente aberta. E, de preferência, teu nível de inglês intermediário, pelo menos, né? Se tiver avançado, melhor, mas pelo menos é avançado. Intermediário, né? Intermediário, desculpa. Tá. E então, qual que é o visto que a pessoa precisa fazer para chegar lá e fazer esse intercâmbio? O visto para te poder trabalhar com Work and Travel é o mesmo que é necessário para fazer a Au Pair, que é o J1, que é um visto de trabalho temporário nos Estados Unidos. Tá. E esse tipo de intercâmbio ele pode ser feito em qual país? É somente nos Estados Unidos ou ele abre para outros países também? O Work and Travel, nesse formato que a gente fala, né? Que tu tem tudo certinho, tu vai com o empregador já, com a tua função, já sabe direitinho onde vai morar, o que tu vai fazer lá. Tu já tem tudo bem planejado, né? Nesse formato é só Work and Travel. Tem outras modalidades, que é Work and Study, que tu consegue estudar e trabalhar. Tem para França, para Alemanha, para Irlanda, para vários outros países. E tem Work and Travel, se não me engano, para França e para Alemanha, mas pelo que eu sei, tu tem que chegar lá e procurar um empregador lá. Então não tem todo esse planejamento antes, tu tem que te virar lá e conseguir lá, né? Então é diferente, assim, nesse formato exato é só nos Estados Unidos. Ah, sim. Acaba então sendo um pouco mais arriscado, né? Tipo, tu chegar lá, meter a cara e tentar arranjar por lá mesmo, então. Sim, sim. E fora que se tu for fazer na França e na Alemanha, tu precisa pelo menos saber o básico das línguas, né? Então é É, mais complicado. um pouquinho mais complicado que inglês, eu diria, né? Um pouquinho. Alemão não me atrevo. Meu Deus, né? Tá, então assim, eu queria saber também uma dúvida. Qual que é o período de duração dele? É quantos meses? Como é que funciona?
No Brasil, a gente pode fazer work and travel durante nossas férias de verão, então a duração é entre 3 ou 4 meses. Geralmente, os períodos de contratação são do finalzinho de novembro até a metade de março. Então, isso é bem, tem que ser bem flexível essa data, conversar bastante com a tua coordenação na tua faculdade para esse período, para ver qual as datas certas tu vai poder trabalhar, no caso. Mas é sempre de 3 a 4 meses. Ah, tá bom. E depois desse período de trabalho, tu pode viajar por um mês, né, no país. Sem estar trabalhando, só viajando daí. Isso. Nossa, maravilhoso, né? E daí tá, tu viajou, chegou lá, eu queria saber sobre a parte de trabalhar lá, qual que é a carga horária normalmente que as pessoas fazem no trabalho? Então, varia entre 33 horas a 40, assim, mais ou menos, né? Existem exceções, mas geralmente são essa carga horária. A minha carga horária máxima era para ser 40 horas, mas chegando lá eu acabei trabalhando bem mais, trabalhei mais de 60 horas. Então, isso varia muito conforme o empregador e conforme a tua função de trabalho, né? Porque tem outros, o mesmo empregador, outras funções que trabalhavam 32 horas. Então, isso varia muito, né? E pode ser que no contrato esteja menos e depois tu acabe lá e consiga fazer mais. Então, não tem resposta certa, assim. Daí, no caso, fazendo mais, tu ganha hora extra, né? Isso, daí a minha hora normal é $9. Se eu faço hora extra, né? No caso, se eu passo das 40 horas semanais, eu ganho 13,50 a hora, né? No meu caso, nesse ano. Ah, sim. E aí eu queria saber qual é o tipo de trabalho que existe lá, quais as funções que tem. Bom, isso é muito relativo do empregador, mas geralmente são trabalhos mais manuais mesmo. Alguns exemplos é housekeeper, que é camareira que limpa, enfim. Lift, que trabalha nas estações de esqui. Tem garçom que trabalha na parte de restaurante, pessoal que trabalha dentro da cozinha também. Então são trabalhos bem manuais mesmo, assim, de mais baixo escalão, né? Ah, sim. E aí a gente estava falando antes sobre o salário que recebe. Então a média salarial ela pode variar, como vocês falaram, né? Mas ela fica ali entre os 8, 9, 10 por aí. Isso, ela pode variar. Normalmente fica entre 8 a 13 dólares. Porque tem de 15, mas é bem difícil de encontrar. E pode ser que encontre $3 a hora, porque o salário é complementado com gorjeta, né? Então, se tu ganha 3 a hora, pode ser que tenha com gorjeta, sei lá, 11, você não tem como ver, depende muito. Então, mas varia mesmo, assim, geralmente de 8 a 13 dólares. Ah, tá. E o idioma, então, ele não precisa ser fluente, só relembrando, né? Ele, pelo menos um intermediário para garantir, então. Isso, a gente não fala para ser fluente, porque na verdade depende muito da região que tu vai trabalhar, se tu vai trabalhar direto com o público ou não, os empregadores, os coworkers. Mas no nosso caso, a gente falava mais espanhol do que inglês. Só que isso, claro que depende, cada caso é um caso, né? Mas pelo menos um inglês intermediário a gente acha essencial para te falar e ser entendido, e também tu precisa entender as pessoas, né? Principalmente se tu vai trabalhar com o público. Então, é essencial pelo menos um intermediário. Um básico já é bom, mas o intermediário é melhor ainda. Tá. Isso. Tá. Então, a outra coisa que eu quero saber é a questão de agência, de fazer com agência ou não fazer. O que que vocês indicam, assim, a partir das experiências que vocês tiveram? Então, tem a maioria das pessoas vai por agência mesmo, ou direto com um sponsor, porque tem o formato, a modalidade independent, que daí tu vai atrás do empregador, tu manda e-mail, enfim, fala porque eles deveriam te contratar, tu envia currículo, todas essas coisas, e é bem mais difícil de conseguir, tanto que pouquíssimas pessoas fizeram nessa modalidade, né? Grande parte das pessoas faz por agência mesmo. E o que eu indico mais, assim, ir por agência ou direto pelo sponsor, né? Que é o caso da GC. Então, não tem como ser sponsor, porque ele é teu padrinho lá, digamos assim, é teu patrocinador. Não tem tradução literal para isso, para sponsor, né? Mas digamos que ele é o responsável por ti lá nos Estados Unidos. Então, tu vai precisar de qualquer forma, mesmo se for contatando o empregador sozinho, tu vai ter que ter um sponsor. Então,
o ideal seria mesmo ir com agência, com sponsor, mas não por independent, não que não seja legal, mas é mais difícil de conseguir, né? Então, pelo certo, assim, para conseguir uma coisa mais assertiva, digamos assim, tu vai por sponsor ou por agência mesmo. E principalmente se for a tua primeira vez, né? Que a gente não sabe como funciona tudo direitinho, não passou por aquela experiência. A gente acha mais interessante pela agência, que é uma segurança a mais que tu tem. Depois, se tu já fez, já acha mais tranquilo, aí é outra situação, né? Ah, sim, com certeza. Eu nunca fiz, né? Mas eu imagino que realmente tu se sinta bem mais segura daí, né? Fazendo principalmente Sim, a é. primeira vez. Tem um pessoal, inclusive, só comentando que fizeram com agência num ano, né? E quiseram voltar por independent no outro ano no mesmo lugar, né? No nosso caso, não teria como, porque a gente foi direto pelo sponsor, a gente não passou por agência. Então, nós teríamos que passar por sponsor de novo, sabe? Ah, Então, sim. para nós é indiferente. Ah, tá, entendi. E assim, vocês que já fizeram esse tipo de intercâmbio, eu queria que vocês falassem um pouquinho para quem está a fim de fazer, por que seria legal fazer esse tipo de intercâmbio e o que ele pode trazer assim de positivo, o que ele pode acrescentar na vida da pessoa. Olha, eu acho que intercâmbios em geral, eles trazem muita independência e muita maturidade pra gente. Mas o work and travel em si, eu acho que faz a gente sair muito da nossa zona de conforto e isso é uma coisa muito positiva, porque a gente acaba nos testando, nos autoconhecendo de uma maneira bem melhor. Então, eu acho que além de trazer várias experiências positivas, como a gente se aprofundar numa língua, conhecer muita gente, conhecer lugares novos, enfim, a gente também acaba nos desafiando para o novo, para alguma coisa diferente. Então, isso é uma coisa completamente maravilhosa. Eu acho que a gente aprende os nossos limites, a gente nos desafia, enfim. Eu já falei de desafio, né? E eu acho que falo por mim e pelas pessoas que eu conheci no intercâmbio, eu posso dizer que a gente vai fazer work and travel e a gente volta outra pessoa com outro aprendizado, com outra visão sobre o mundo, assim, em geral. Então, eu acho que, assim, ó, é uma escola da vida. Além das pessoas incríveis que tu conhece, tu ainda consegue aprimorar o inglês ou aprender outro idioma, como foi o nosso caso no espanhol, né? Tipo assim, eu não Espanhol. sabia nada de espanhol e lá eu tive que me virar nos 30 e eu acabei aprendendo muita coisa. Então, acho que agrega muito para nossa vida no geral mesmo. Ah, nossa, eu só imagino, né? Deve ser muito massa, assim, é uma experiência única, né? Tipo, Sim. e então, assim, eu queria que, para finalizar, vocês deixassem assim algumas dicas para quem está pensando, para quem quer ou já está se organizando para fazer o work and travel, porque sim, vocês já tiveram essa experiência, né? Então nada como quem já viveu isso para dar alguma dica que de repente a pessoa hoje em dia se organizando ainda não se ligou, ainda não sabe. Olha, eu acho que precisa se planejar, se organizar muito, pesquisar muito sobre o lugar que tu quer ir. Ter várias opções, assim, tu analisar cada uma para ver qual seria ideal para ti. Analisar muito relatos de quem já foi, mas não levando como verdade pura, porque é verdade absoluta, porque cada experiência é única, mesmo que tu vá para o mesmo lugar, num ano diferente, as pessoas são diferentes, talvez a tua vaga de emprego seja diferente, né, a tua função lá. Então, o que foi maravilhoso para mim pode ser não ser para ti, e vice-versa. Então, tem que, claro, olhar relatos e tal, mas saber que nem tudo vai ser a mesma coisa, né? Cada ano é único, cada pessoa é única, cada experiência é única. Então, eu acho muito importante também avaliar muito bem o housing. Se tu é uma pessoa que gosta de privacidade, não quer dividir o quarto com, sei lá, muitas pessoas, 10 pessoas, cuida bem disso, porque tem alguns lugares que tu fica muito, tem que dividir o quarto com muitas pessoas, em outros talvez fique sozinho, ou tu divida só com mais uma. Analisar também se o lugar que tu for trabalhar é perto da cidade, ou se tu vai depender de carro, como é que tu alugaria um, porque é bem complicado assim ficar sem poder se locomover. Então, pesquisar bem sobre isso, estar muito aberto a tudo que acontecer, assim, porque vai ter coisa que vai dar muito errado, vai ter muito perrengue, tu vai ter que saber lidar com isso, então ser muito mente aberta, muito flexível. Saber Sim. que talvez o inglês não vai voltar perfeito, tu vai aprender talvez espanhol que nem nós, depende muito da tua função de trabalho, do empregador, então eu acho que planejamento e pesquisa é essencial, assim.
Pra tudo, Eu né? também acho, eu também acho uma coisa, sabe, uma dica boa para depois que tu for fazer um planejamento financeiro legal, porque eu sempre digo isso, que a gente vai chegar lá, vai começar a ganhar em dólar, vai ver as coisas muito baratas, porque a gente se deslumbra, né, que é muito diferente do que aqui no Brasil, e acaba saindo do controle. Então, isso é muito fácil de acontecer, sair do controle. Então, acho legal ter um planejamento financeiro, principalmente se tu quer guardar dinheiro para alguma coisa específica que tu quer comprar, se tu quer viajar, ou até guardar dinheiro para voltar no próximo ano. E Uhum. também estudar bastante sobre regras e coisas locais para evitar perrengues, ou também algumas soluções se caso algo aconteça, por exemplo, se tu ficar doente, sempre ficar atento a essas coisas para evitar perrengue mesmo, né? Que são bem fáceis de acontecer, infelizmente. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas coisas. E aquela coisa, né? Melhor prevenir do que remediar, né? É, isso mesmo. Bem assim. Mas então tá, meninas, eu gostei muito do nosso papo. Foi muito informativo para mim. Eu muita coisa fui aprendendo. E então assim, eu queria primeiro agradecer muito vocês, muito mesmo, por vocês terem topado participar aqui do meu vídeo, por vocês terem topado contar um pouco das experiências de vocês. Eu queria elogiar mais uma vez o Instagram de vocês, ele é muito legal, continuem com ele, porque ele é muito informativo, muito dinâmico, e eu acho que assim como me ajudou, ele ajuda muitas pessoas. Então é isso, eu quero só agradecer vocês mesmo por terem passado essas informações pra gente. E se vocês quiserem falar alguma coisa, também fiquem à vontade. Bom, eu também quero agradecer a Arielle pelo espaço aqui, por nos proporcionar isso. Eu já tinha te dito, mas é uma modalidade diferente a gente está fazendo, né, o vídeo. Mas eu achei muito legal, principalmente para a gente falar um pouco sobre work and travel, falar mais para as pessoas conhecerem, né, porque é uma coisa que ainda não é tão conhecida, infelizmente. Mas queria agradecer de novo muito aqui pela oportunidade, dizer que tu e o teu Instagram são maravilhosos também, a gente adorou, adora vocês. E é isso, agradecer, muito obrigada. Obrigada. Eu também quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando, né? Eu e a Carminha, a gente ama Work and Travel e é muito bom, assim, estar falando para vocês, dando dicas sobre esse programa tão amado por nós. Então, muito obrigada pelo espaço, pelo convite. E se eu puder dar uma dica, assim, se alguém tiver em dúvida em ir, só vai, assim, porque é maravilhoso, só vai com a mente bem aberta, porque vai ser incrível. Não pensa muito, não pensa muito, que se a gente pensa. Pensar demais já fica. Não dá, não dá. Não, é porque é um delírio coletivo, galera, mas é ótimo. Ai, gente, É mas acho que muito esse. intenso, mas vale cada segundo. É, eu Muito imagino que intenso. vai a cada segundo. Tô louca pra começar a viajar também, pra ter essas experiências maravilhosas, assim como vocês, pra sair contando por aí, assim. Mas então tá, gente. Brigadão, mais Tá. uma vez. Muito obrigada, muito obrigada.